da teoria de geração espontânea implica que as macromoléculas constituintes dos seres vivos, elas devem sim ter sido formadas inicialmente em condições abióticas. Então, não existe geração espontânea de vida. Então, em algum momento, o que a gente hoje conhece como vida, evoluiu em condições abióticas, tá? Então, em 1924, o Oparin, que é um cientista russo, ele foi a primeira pessoa a formalizar essa ideia. Então, ele demonstra que os compostos orgânicos, constituintes básicos de biomoléculas, eles não poderiam ser formados nas condições atmosféricas atuais. Por quê? Porque as condições atmosféricas atuais são altamente oxidantes devido à alta concentração de oxigênio molecular. A concentração de oxigênio molecular na atmosfera é por volta de 20%, 20 a 21%. Então, é uma condição altamente oxidante. Se aqueles primeiros compostos fossem formados hoje com essa atmosfera, eles seriam rapidamente oxidados. Acontece que há 4,5 bilhões de anos atrás, a Terra não era assim. A nossa atmosfera era basicamente constituída de água, CO2, SO2, monóxido de carbono, enxofre, cloro, nitrogênio, hidrogênio, amônia e metano. Ou seja, era uma atmosfera bastante redutora. Não tinha oxigênio molecular. Quer dizer, tinha concentrações muito baixas de oxigênio molecular. As concentrações de oxigênio molecular só começam a subir na atmosfera cerca de 2 a 2,5 bilhões de anos atrás, com o surgimento dos primeiros organismos que fazem fotossíntese. Ou seja, 2 bilhões de anos depois disso. Além disso, nessa época, a Terra ainda estava sendo bombardeada por raios cósmicos, não tinha camada de ozônio, então o tanto de radiação UV, UVC, UVB que chegava na crosta da Terra era enorme. Então, era um ambiente quente, redutor, com descargas elétricas, com radiação UV, com outros comprimentos de onda, de luz de outros comprimentos de onda, ou seja, era exatamente o warm little pond que o Darwin estava dizendo, com all sorts of amônia e sais fosfóricos, com luz, calor e eletricidade. Então, foram nessas condições que os primeiros compostos orgânicos foram formados, de uma maneira abiótica. Isso é evolução abiótica, não tem ser vivo aqui ainda, tá? E como é que a gente tem boas evidências de que isso realmente aconteceu? As melhores evidências, na verdade, começaram a aparecer a partir de 1952, quando dois pesquisadores, o Miller e o Urey, num trabalho que está descrito aqui na revista Science, eles testam essa hipótese de que compostos orgânicos simples poderiam ser formados nas condições da atmosfera primordial. Tá? Então, eles montaram um sisteminha em que é um sistema fechado, portanto, eles podem controlar as condições atmosféricas, em que eles mimetizaram essa atmosfera primordial, sem nenhum oxigênio, com um monte de metano, um monte de amônia, um monte de CO2. Eles colocaram uma fonte para dar descarga elétrica, daí eles colocaram vapor de água, e daí o que era formado lá dentro, eles coletavam e condensavam e tinham uma amostra para analisar, tá? Eles fizeram isso por, acho que deixaram, sei lá, 30 dias, deixaram um tempão esse sistema correndo. Depois eles pegaram o que juntava aqui na coisa de amostra e foram analisar. E o que eles encontraram é que pelo menos 20 compostos orgânicos diferentes, entre eles aminoácidos, eram sintetizados espontaneamente aqui nesse sistema. E depois esse experimento foi repetido, e quando o material coletado foi analisado com técnicas mais refinadas, uma lista ainda mais completa de aminoácidos foi sintetizado com sucesso nesse experimento. Então, esse experimento demonstrou que moléculas orgânicas podem sim ser formadas em condições abióticas
que simulam as condições da Terra primitiva. Ou seja, isso aqui é a primeira demonstração experimental que a vida pode de verdade aparecer do nada e que isso provavelmente aconteceu uma vez há 4,5 bilhões de anos atrás, tá? Então, em 1953, o Oparin escreveu um livro que se chama The Origin of Life. Então, ele propõe que a geração espontânea da vida realmente aconteceu uma vez, nos oceanos primordiais, que ele chamou de sopa primordial, por isso que a gente tem o Campbell's Primordial Soup aqui. E de acordo com a sua hipótese, compostos orgânicos simples foram formados como resultado de reações catalisadas por descargas elétricas, calor e radiação UV. E que o aumento da concentração destes compostos permitiu seu arranjo em estruturas mais complexas que finalmente resultaram na formação de protocélulas. Então, isso também é aquela ideia que o Darwin falava naquele textinho, que hoje em dia a gente não conseguiria detectar isso. Se isso acontecesse hoje em dia, a gente não conseguiria detectar, porque esses compostos seriam rapidamente comidos por bactérias, por exemplo, tá? Mas que foi assim que a vida começou. Mas tem um problema sério aqui. E o problema sério é a questão de catálise, tá? Mas como você forma? A gente já viu que os sistemas biológicos são compostos de moléculas muito complexas, de polímeros de coisas. Polímero de aminoácido, polímero de ácido nucleico, polímero de nucleotídeo, carboidratos com muitas unidades monoméricas, então de moléculas complexas. Mas como é que você forma essas moléculas complexas a partir de monômeros simples em solução sem um catalisador eficiente? Isso é um problema sério, porque se você pensar na ligação peptídica, a ligação peptídica é altamente reversível. Em solução aquosa, a hidrólise espontânea da ligação peptídica libera 2 a 4 quilocalorias por mol. Então, é uma reação espontânea. Então, se você forma uma ligação peptídica para aumentar o grau de complexidade, a tendência dessa ligação é hidrolisar e isso aqui entrar em equilíbrio, tá? Assim, se isso aqui entra em equilíbrio, você nunca vai aumentar o grau de complexidade. Você está sempre indo de 2 monômeros para 1 dipeptídeo, de dipeptídeo para 2 monômeros. Então, entende? Fica um ciclo fútil que não tem ganho efetivo de complexidade. Então, simplesmente livres em solução, essas moléculas entrariam em ciclos fúteis de síntese e degradação, sem nenhum ganho líquido de complexidade molecular. Então, como é que isso aconteceu? Como é que a gente resolve isso sem ter catalisador? Uma maneira de resolver isso é compartimentalizar, porque quando acontece compartimentalização, você pode causar um aumento significativo da concentração local de determinadas moléculas, tá? Então, é isso que as pessoas acham que aconteceu quando foram formados o que eles chamam de coacervatos. E o que são coacervatos? São vesículas esféricas formadas pela interação de moléculas hidrofóbicas em um meio aquoso. Então, a ideia é... Vocês lembram quando eu falei de membranas? Lembram que eu comecei a aula de membrana falando que sem membrana provavelmente não existiria vida? É exatamente por causa dessa ideia de que quando essas vesículas ou essas protomembranas foram formadas, algumas delas poderiam aprisionar parte desses solutos hidrofílicos nos quais elas foram formadas. Isso ia causar um aumento da concentração local dessas moléculas, desses monômeros, que favoreceria a formação e a estabilização dos polímeros, aumentando assim a complexidade molecular. Então, é exatamente essa ideia. Se você consegue compartimentalizar uma pequena região dessa sopa primordial, que por acaso acontece de ter uma concentração local maior de aminoácidos, isso favoreceria a estabilização de polímeros de aminoácidos e portanto, do aparecimento de moléculas mais complexas, tá? Então, essas condições poderiam, então,
permitir o desenvolvimento das primeiras protocélulas. E uma vez formadas, essas protocélulas poderiam então, elas limitam um ambiente no qual reações mais complexas podem estar acontecendo e elas simplesmente vão crescendo por um mecanismo heterotrófico aí, em que moléculas do entorno, do ambiente, vão sendo incorporadas até que essa protocélula fica muito grande e ela simplesmente se quebra por forças físicas mesmo, que rompem a membrana, gerando duas outras protocélulas. Então, isso seria a ideia primordial, o mecanismo primordial de formação de divisão celular. Que essas protocélulas vão incorporando material orgânico do meio ambiente, à medida que elas vão incorporando, elas vão crescendo, até que a membrana fique desestabilizada e ela se rompe e forma duas outras células. As células hoje em dia, elas têm vias metabólicas. Como que surgiram essas... Então, o que surgiu primeiro? Né? Então, as vias metabólicas, elas fornecem os compostos que vão dar energia para que todas as outras reações, as reações biosintéticas das células aconteçam. Então, se você precisa de energia para manter essa complexidade molecular que a gente está falando, o que surgiu primeiro? Será que as vias metabólicas surgiram primeiro ou os ácidos nucleicos surgiram primeiro? Porque até nesse modelo conceitual, aqui tem uns ácidos nucleicos aqui dentro. O que a gente sabe é que a atmosfera primordial tinha muito CO2 e era altamente redutível. E se a gente pegar uma via metabólica atual, moderna, que é o ciclo de Krebs, e se a gente olhar para as reações do ciclo de Krebs, o ciclo de Krebs acontece nesse sentido, tá? Se a gente reverter a direção das reações do ciclo de Krebs, no ciclo de Krebs você tem a perda de gás, você tem a eliminação de carbono das moléculas. As moléculas estão sendo descarboxiladas, indo para uma molécula de 6 carbonos para uma molécula de 4 carbonos. Então, com a perda de de 2 CO2. O ciclo de Krebs reverso, ele proveria uma via para a geração de intermediários do metabolismo simples diretamente a partir da incorporação de CO2 em condições redutoras. Então, isso seria possível naquelas condições da Terra primordial, porque tinha muito CO2, era redutor, então é possível que as reações acontecessem nesse sentido. Acontece que para que essa sequência de reações fosse funcional, seria essencial a ausência de outros produtos em cada reação. Ou seja, a eficiência da reação daqui para lá tinha que ser 100%, para que isso pudesse ir para lá, para lá, para lá. O que seria bastante improvável em condições tão extremas. Então, é muito improvável que na ausência de um catalisador, vias biosintéticas, mesmo que simples, evoluíssem, que elas fossem fixadas. Isso aqui funciona bem hoje em dia porque a gente tem catalisadores para cada uma dessas reações. A gente tem enzimas que catalisam cada uma dessas reações. Na Terra primordial não tinha catalisador, porque os catalisadores são proteínas, são moléculas super complexas. Agora, é possível que existissem outros catalisadores? Então, hoje, os principais catalisadores em sistemas biológicos são as proteínas. Mas o alto custo energético para a síntese proteica implica que seria muito difícil que catalisadores proteicos tenham evoluído em protocélulas. Então, se existiu algum catalisador nesse momento de evolução abiótica, é muito provável que esse catalisador não era uma proteína. Se não era uma proteína, o que podia ser? Hoje mesmo eu falei para vocês de uma outra molécula que faz catálise que não é proteica. Quando eu estava falando de síntese proteica, eu não falei que o catalisador era o RNA ribossome. A descoberta desses pequenos RNAs catalíticos
sugeriu que essas moléculas podem ter sido os primeiros catalisadores biológicos, tá? E os RNAs, isso aqui é só um exemplo, mostrando a catálise da formação da ligação fosfodiéster, que é aquela ligação que a gente discutiu bastante hoje, catalisada por uma ribosima, ou seja, por um RNA, e catalisada por uma proteína. Tá? A reação é a mesma, a diferença é que o catalisador proteico usa interações dos grupos funcionais dos aminoácidos do seu sítio ativo para posicionar tanto a molécula que está sendo estendida quanto o novo nucleotídeo na posição correta para acontecer a catálise. A ribosima, ela utiliza interações dos seus nucleotídeos para posicionar o incoming nucleotídeo e a ponta que está sendo estendida para acontecer a catálise. A reação é a mesma, é só o tipo de interação que a molécula usa para posicionar os reagentes de uma maneira correta. Então, o fato de que RNAs também, pequenos RNAs, ou seja, moléculas relativamente simples, podem funcionar como catalisadores, sugere que os primeiros catalisadores abióticos, bióticos, aí já não sei mais como é que a gente chama, eles podem ter sido RNAs, tá? Agora, até recentemente, ninguém sabia como fazer RNA em condições abióticas, tá? Então, a grande pergunta era, a síntese de precursores de RNA seria possível em condições pré-bióticas? E até muito recentemente, a resposta era não. Até que em 2009, esse grupo publicou um artigo na Nature mostrando que é possível fazer a síntese de ribonucleotídeos de pirimidina ativados em condições pré-bióticas plausíveis. Ou seja, eles demonstraram uma rota sintética e não é biosintética, é uma rota abiótica, pré-biótica, em condições que seriam possíveis de existir naquela sopa primordial. Ou seja, eles demonstraram que pequenos RNAs podem ter sido formados naquelas condições e é muito provável que esses pequenos RNAs possam ter funcionado como os primeiros catalisadores pré-bióticos. Então, apesar de a gente ainda, na verdade, saber muito pouco sobre as sequências de reações que deram origem às primeiras células, cada vez mais essa ideia de que houve sim uma origem abiótica da vida naquelas condições, uma evolução química da vida, nasquelas condições da Terra primordial, cada vez mais a gente está conseguindo mais e mais evidências experimentais que suportam isso.